Quem sente que te perdeu, quando a pessoa tem aquela sensação que perdeu você, é exatamente isso aqui que acontece, que vamos conversar aqui hoje. Você vai entender o que realmente acontece, como utilizar isso ao seu favor, como evitar erros, aqueles erros que apenas pegam esse efeito e fazem com que esse efeito funcione contra você, e como que você vai despertar a pior dor de todas, menos que você não queira, quando você sabe utilizar corretamente o poder do silêncio e do que a gente vai conversar aqui hoje. Beleza? Já curte esse vídeo se esse assunto te interessa. Lembra de deixar um comentário aí sobre outros temas que você quer ver aqui, sobre o momento que você está passando. E também deixei aqui na descrição um link de um material gratuito especial para você, o link do treinamento completo. Vamos lá. Primeiro ponto, tá? Quando alguém sente que te perdeu, quando alguém se afasta de você e você começa a, ao invés de correr atrás, ficar em silêncio, sem ficar perseguindo a pessoa, mandando várias mensagens, cometendo todos aqueles erros que eu já falei aqui anteriormente em outros vídeos, que são erros que você não deve cometer de jeito nenhum. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a quebrar uma dinâmica oculta que tem dentro desse tipo de relacionamento. O que acontece? Quando a pessoa já está acostumada a se afastar, se distanciar e você ficar correndo atrás, sabe o que acontece? A pessoa ela começa a fazer isso para te punir, para poder se vingar, e começa a te tratar de uma forma como se você fosse criança, começa a te tratar de uma forma infantilizada. Então existe dentro de um relacionamento uma dinâmica oculta, que é uma dinâmica de poder, que na grande maioria das vezes, quando o relacionamento é saudável, essa dinâmica tem um certo equilíbrio. Porém, quando o relacionamento ele passa a momentos de crises, brigas, discussões, desentendimentos, ou quando a pessoa tem determinados traços de personalidade, por exemplo, traços de narcisismo, essa pessoa começa a agir com você, te punindo e querendo ficar por cima de você. Então, essa dinâmica de poder e esses jogos que a pessoa faz, traz algo muito, muito destrutivo para você, para a sua autoestima e também para a relação que você deseja construir com essa pessoa. Porque vocês têm um desequilíbrio em que a pessoa se considera superior a você. Quando isso ocorre, a pessoa se afasta, se distancia e você fica correndo atrás, você faz com que não funcione isso aqui que a gente está conversando, tá bom? Então, entenda que eu, você e todo mundo que você conhece, nós temos necessidades emocionais, e por serem necessidades, elas não são escolhas, elas são necessidades. A gente precisa satisfazer essa necessidade emocional. Eu vou dar 2 exemplos de necessidades emocionais que têm a ver com isso aqui que a gente está conversando, que são necessidades emocionais que todos nós temos. A primeira é a necessidade emocional de ausência. A gente precisa da ausência, a gente precisa da incerteza, a gente precisa da surpresa, a gente gosta do inesperado, do frio na barriga, a gente gosta disso, sem saber o que vai acontecer em seguida, tá? Então, essa é uma necessidade emocional. Incerteza, ausência, aquele frio na barriga, o inesperado, a surpresa, tudo isso tem a ver com essa necessidade emocional. Só que, do outro lado, nós temos uma outra necessidade emocional de certeza. A gente quer ter certeza, a gente quer ter previsibilidade, a gente quer ter segurança daquilo que vai acontecer. Então a gente tem essas necessidades emocionais de incerteza, de ausência, e do outro lado a necessidade emocional de certeza, de controle, de presença. Quando você entende que existe um equilíbrio entre essas 2 necessidades emocionais, você consegue conduzir um relacionamento na direção certa, mesmo nos momentos de crise, quando você deseja, por exemplo, reconquistar alguém, salvar um relacionamento, trazer alguém de volta, você pode desenvolver um magnetismo de uma maneira correta, porém, quando a pessoa começa a perceber que você está usando, por exemplo, um afastamento ou silêncio, porque o relacionamento precisa disso, sabe o que vai acontecer? Ela vai começar a sentir uma das emoções mais poderosas de todas, que é o que a gente vai se aprofundar aqui. Quando você começa a perceber essa dinâmica de poder acontecendo e as necessidades emocionais de ausência e de presença, você já entendeu isso aqui e você encontra um equilíbrio, o relacionamento ele vai ficando saudável. Porém, existem momentos dentro de um relacionamento que a ausência é muito necessária. A ausência é fundamental, você usar o poder do silêncio. Porque quando você faz isso, ao invés de ir atrás, mandar mensagem, se humilhar, ficar dando para a pessoa mais argumentos e mais para que ela fique nessa dinâmica de poder se sentindo superior a você, sabe o que vai acontecer? Uma emoção extremamente poderosa, uma das emoções mais poderosas de todas, começa a surgir. Sabe qual é essa emoção? Escreve aí nos comentários qual você acha que é essa emoção. Uma das emoções mais poderosas de todas. Essa emoção, ela é tão poderosa
Porque ela tem a ver com o nosso instinto mais primário, aquele nosso instinto básico, que é a sobrevivência. Esse é o nosso instinto mais primário de todos, autopreservação, sobrevivência. Esse instinto é muito poderoso. Essa emoção, ela tem relação com esse instinto de sobrevivência, e essa emoção é o medo. Alexander, como assim medo? Medo. Eu vou explicar porque que esse medo é tão importante, esse medo que a pessoa vai sentir. O medo é uma emoção que ela ativa uma área muito profunda aqui no nosso cérebro, especialmente uma área mais profunda no nosso cérebro, que é a amígdala cerebral, nosso centro de emoções. E a neurociência comprovou recentemente que a amígdala cerebral tem a capacidade de mobilizar ação muito rapidamente, porque tem a ver com um mecanismo muito, muito, muito profundo de sobrevivência. Então, o medo, no fim das contas, é uma emoção de proteção. E quando você cria uma percepção através do silêncio, da ausência, do afastamento, chega um determinado ponto que a pessoa começa a sentir medo. Medo de quê? Medo de te perder definitivamente. Esse medo da perda, esse medo de te perder definitivamente, é um medo que só acontece quando você consegue fazer um período de afastamento de acordo com o contexto específico do seu relacionamento. Por exemplo, sabe quando você correu muito atrás, mandou muitas mensagens, ficou se humilhando, e a pessoa te dando migalhas e você aceitando e romantizando isso? O período de afastamento, o período de silêncio, ele tem que ser maior. Por quê? Se você começa a se afastar, fica em silêncio, a pessoa vai lá e já começa a conversar com você e você se joga de novo nas mãos ou nos pés da pessoa, a percepção dela de valor sobre você cai muito, tá? Então, para que alguém veja você, perceba você como alguém de altíssimo valor e tenha essa mudança de percepção, você tem que se ausentar, se afastar, só que muito mais do que se afastar e se ausentar, porque se você apenas se afasta e se distancia, se ausenta, fica usando só o silêncio, na verdade isso aqui é muito pouco. O som que vem atrás é música. O medo, ele vai trazer à tona sentimentos de rejeição, de abandono, e essas são dores emocionais muito profundas, e uma delas é a maior dor de todas. A maior dor emocional que podemos sentir é a dor da rejeição. A dor da rejeição é horrível, horrível, horrível. Só quem sentiu a rejeição de uma maneira nua e crua, de uma maneira cruel, sabe do que eu estou falando aqui. A dor da rejeição, ela te traz, ela mistura com sentimentos de abandono, principalmente quando a pessoa te deixa, a pessoa vai para outro canto e vai para outra casa, enfim. Quando você sente essa dor de rejeição e de abandono, isso dói de uma maneira tão profunda, que eu costumo dizer que essa dor é como se fosse um soco na alma. Dói pra caramba. Dói muito. Resgata traumas anteriores, dores infantis, questões lá da infância que você talvez não tenha conseguido resolver. A dor da rejeição é a pior dor emocional de todas. Inicia quase que imediatamente o processo de luto. Muitas vezes o processo de luto começa pela negação. Não é possível, não acredito que isso está acontecendo. É uma dificuldade de aceitar a realidade. A dor da rejeição, ela faz com que essa parte mais profunda do nosso cérebro relacionada a instintos, principalmente no que se refere à autopreservação e sobrevivência, comece a entrar em ação. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem controlar impulsos de correr atrás, mandar mensagens. Quem já fez isso? Na psicologia a gente chama isso de sequestro emocional. Quando a sua razão é sequestrada pela sua emoção. A sua emoção, ela vai pela janela. E aí, sua razão é sequestrada. Aliás, a sua razão vai pela janela e a sua emoção sequestra a razão. Você começa a ficar muito emocional. E no fim das contas, você quer só resolver a dor da rejeição. A dor da rejeição, ela é tão dura, tão difícil de lidar, que algumas pesquisas da neurociência compararam ela a outras dores, como a dor física. E a dor física, que ela é comparável, é como se você estivesse segurando uma panela de óleo fervente em suas mãos. Nas mãos, sem nenhuma proteção. Dói muito. O grande ponto aqui, tá? Quando alguém sente que te perdeu, e esse medo de te perder, ele começa a ficar em evidência, adivinha o que acontece? Chega um dado momento que a pessoa começa a ter sentimentos de rejeição, porque ela começa a tentar fazer movimentos em relação a você, e quando você entende isso aqui que a gente está conversando, e não comete o erro de ser fácil, de abaixar os seus padrões e aceitar qualquer coisa, sabe o que vai acontecer? A pessoa ela começa a ter esse sentimento de rejeição, que você pode seguir sua vida adiante sem ela. Então, essa é a maior dor emocional que podemos sentir dentro do contexto de um relacionamento. É muito doloroso.
E aí a pessoa ela vai começar a fazer de um tudo para tentar mudar isso. E aí começa a fila interminável, que eu chamo de trilha de migalhas. O que são as trilhas de migalhas? A pessoa ela começa a jogar migalhas, às vezes ela curte suas postagens, às vezes ela te manda uma mensagem, às vezes ela, vamos conversar, às vezes ela faz uma mini declaração de sentimentos em relação a você. No fim das contas, esse movimento inicial que a pessoa faz é para restabelecer o domínio da dinâmica de poder. Lembra que eu falei na dinâmica de poder? Então, o ponto fundamental aqui é você entender que, inicialmente, não é real o que está acontecendo quando a pessoa vem atrás de você e te manda mensagens. No fim das contas, a pessoa está tentando reestabelecer essa dinâmica de poder. E quando ela começa a tentar restabelecer essa dinâmica de poder, é porque ela está começando a sentir esse medo da perda, e esses sentimentos de rejeição e talvez até abandono já estão começando a acontecer. Quando isso começa a acontecer, eu só tenho uma frase curta para você. E eu quero que você escreva essa frase aqui abaixo, tá? Seja forte. Pode escrever até serei forte. Seja forte. O que é ser forte? É você mostrar poder. É você ser alfa no fim das contas. O que é isso? É você não se abalar. A pessoa ela vem e tenta apertar seus botões emocionais, joga uma trilha de migalhas para você e nesse momento sabe o que acontece? Você mostra poder. Você mostra que você está muito bem e que essa pessoa não tem aquele poder, aquele domínio que teve sobre você no passado. Então, ser forte, demonstrar autonomia, em outras palavras, que você é emocionalmente independente, que você tem independência emocional, que você não precisa daquela pessoa para poder suprir uma carência, um medo, uma insegurança que você tem, sabe o que vai fazer? Com que você restabeleça equilíbrio na dinâmica de poder. Ou seja, vocês são iguais, você não está por baixo de ninguém, você não é tapete de ninguém. E a pessoa ela vai começar a te dar aquilo que muitas vezes você batalhou tanto para ter e não conseguiu ter. Respeito, prioridade, a pessoa começa a te priorizar, e valor, a pessoa começa a parar com o tratamento de desvalor. O que é o tratamento de desvalor? É quando a pessoa te desvaloriza, faz de você gato e sapato, faz de você tapete. Então, leva isso a sério. Começa a pegar isso aqui e levar para a vida. Porque quando você começa a perceber que alguém se afasta, se distancia, ou você quer reconquistar, ou até manter um relacionamento saudável, você pode ter certeza que o equilíbrio dessa dinâmica, em que ninguém está por cima de ninguém, a pessoa não está em um pedestal que talvez você tenha colocado lá porque no passado você aceitou muito menos do que você merece, você quase que treinou, adestrou a pessoa a te dar migalhas, romantizando essas migalhas. Quando você começa a quebrar essa dinâmica de poder, restabelece esse equilíbrio de volta, você vai ter muito mais dessa pessoa e dentro de um relacionamento do que você imaginava. É o momento de você tomar essa decisão, de você ser consistente com isso que a gente está conversando. Se quiser me ajuda, quiser um método para colocar isso em prática, eu deixei o link aí na descrição para que você possa se aprofundar e tem também um material gratuito, tá? Coloca em prática, depois volta aqui e compartilha comigo os resultados. Eu tenho certeza que isso aqui não vai apenas revolucionar a maneira como você se relaciona, mas também vai te dar autonomia, tranquilidade, leveza dentro de um relacionamento que você vai conquistar, não por um acaso, mas por mérito, respeito, valorização. A pessoa vai te valorizar e te priorizar. Mas é você que constrói isso através de ações, através do silêncio e de fazer com o seu tempo, com o seu afastamento, aquilo que realmente tem que ser feito. O silêncio e a ausência devem ser combustíveis para que você possa se fortalecer. Se você não faz isso, sabe o que está acontecendo? Você está apenas tentando fazer jogos e manipulações. E não é assim que se cria algo saudável. Beleza? Coloque em prática, depois compartilhe os resultados. Acesse o link na descrição, deixe um comentário sobre a parte que você mais gostou do nosso encontro aqui hoje. Se não me segue, já segue aí para acompanhar os próximos vídeos. Grande abraço.